Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse era pra ser o RPG. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, podcast do Reino em Pessoa. Estamos aqui gravando mais um episódio, uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, o reino de Deus é esse reino de amigos e amigas e eu quero convidar você para conhecer o nosso site www.reinopessoa.com.br. Está lá, o nosso portal está lançado. Lá você encontra tudo que a gente está fazendo, YouTube, mídia social, enfim, nossos textos de blog, tá tudo lá. Mas estou aqui com ela sempre, Pamela Campos. Seja bem-vinda, Pamela. E aí, galera, mais um episódio aqui no Reino em Pessoa. Tô muito animada, porque hoje a gente tá tendo um flashback, né? É um revival. Temos um convidado aqui que já veio aqui no RPCast antes, quando a gente tinha menos verba, né? Não apareceu no vídeo. Verdade. Ele tá com a gente já uma caminhada e é um prazer ter você aqui. Vitor Azevedo, da Igreja por Amor. Prazer, alegria. Tava hoje dando uma olhada na nossa primeira conversa. Obrigado. Babado. Eu só não sei o que mudou da questão da verba de lá pra cá. Tá falando quando a gente tinha menos verba, porque agora tem mais? Não tem mais, mas acho que Deus já abençoou, assim, de pelo menos a gente tá aparecendo, né, se encontrando. Eu acho que pessoalmente é a primeira vez assim que a gente conversa sobre esses olhares da câmera. Verdade. E assim, como hoje a gente tá falando de uma das igrejas jovens, proeminentes, que eu, assim, tenho uma alegria muito grande, porque quem olha por Amor de fora acha que é mais uma igreja jovem de parede preta. Mas quando a gente conversa com o Vitor, quando a gente conversa com as pessoas que estão lá na Por Amor e a teologia que está sendo feita lá, eu fico muito feliz de saber que vocês estão trazendo um renovo para essa juventude que estava muito acostumada com esse movimento worship, né? Uhum. E aí, como vocês sabem, eu sou historiadora, sempre tô trazendo uma pílula histórica para vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que surge esse movimento worship e como que ele tá tão atrelado assim à cultura e à juventude. A gente tá falando da década de 60 e 70, muito por influência do movimento hippie, de toda aquela libertação que teve nos festivais de música, que vão entrar também nessa maneira de pregar o evangelho, se desamarrando um pouco da arte no sentido tradicionalista cristão, trazendo uma coisa mais jovem, seja no rock cristão, em outros grupos. Porém, infelizmente, todavia, nem tudo que dura assim, começa bem, termina legal. A gente viu como que esse worship foi apropriado para outros fins, né? Trouxe uma juventude toda para um movimento que é politizado, que está voltado para um lado político de direita, mas eu fico feliz que hoje a gente tem a possibilidade de diálogo com essa estética com pessoas que estão preocupadas com o evangelho e não com palanque político, né? Isso é muito importante. E como é que é esse desafio, Vitor, de pensar toda essa estética, mas sem perder também a proposta do evangelho, sem deixar de ver Jesus, de falar sobre esse de Nazaré aí? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque acontece só todo dia da pessoa ver o estereótipo e achar que é a mesma coisa. Então a frustração é constante. Então eu acho que o jeito mais seguro que a gente tem encontrado de fazer isso é quase que não deixar as pessoas criarem muita expectativa de acharem que é a mesma coisa. E aí tem muitas formas de você fazer isso. E graças a Deus, Por Amor tem 6 anos, então é um bebê ainda. É muito recente. E eu penso que o rosto da Por Amor já tá meio que colocado assim na hora que a pessoa entra no auditório, a hora que a pessoa entra pelas portas ali da comunidade. Então a diversidade, a pluralidade, as pessoas que as recebem. Então eu acho que por mais que de longe esteticamente as coisas se assemelhem, quando você vai lá e quando você sente aquele ar, eu acho que já tem uma identidade correndo ali, que tá falando outra coisa ou falando alguma coisa a mais. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Marco Davi de Oliveira, que é pastor lá no Rio de Janeiro, né? E aí eu tava falando com ele, e ele é um pastor mais experiente, e não sei, deve ter quase lá uns 30, 40 anos de ministério, não sei, o Marco deve ter uns 50 e poucos anos, né? Pastor de longa data. E ele falando comigo uma coisa assim: Gibran, às vezes o que a gente fala para esse ambiente religioso já é disruptivo demais. Então, se você for ser todo disruptivo, seja a estética, seja a liturgia, seja a fala,
as pessoas não dão conta. Alguma coisa ela tem que encontrar de identificação, de segurança. E aparentemente esse é um processo que vocês estão adotando, Isso, assim, né? isso. Tem que ter algum lugar ali. E não necessariamente a gente precisa de vender a mensagem, enfim. Parece que o que você está dizendo... Tô falando, parece que eu ainda não tive a oportunidade de ir, né? Vida de pastor é esse rolê. Você tá sempre domingo trabalhando, então... A gente se encontra de segunda. Exato. Segunda-feira que é o dia do encontro, né? Mas acho que tem esse pertencimento histórico mesmo. Daquele lugar se parecer com alguma outra coisa que você já frequentou, que seus pais frequentaram, ou que você conheceu a priori, foi onde você se encontrou com Jesus, um lugar parecido com esse. Então, se você vai na Por Amor, tem bastante worship na hora da música, né? Então, a gente tem tentado, inclusive, essa é uma das nossas... um dos nossos objetivos esse ano, é fazer a música ser tão plural como a comunidade. Então, vai ter um dia que vai ser mais worship, vai ter um dia que vai ser mais clássico, um dia que vai ser mais batista. E a gente tá tentando fazer isso aí, vamos ver. Ainda é pouco tempo para ver se tá rolando ou não. Não, assim, o que me chama atenção é, na Por Amor, primeiramente, um beijão pra Brisa, que eu sei que ela tá lá. Brisa, minha amiga querida, que também fez parte ali da Comuna do Reino, na Comuna Online. E, assim, um prazer imenso ter encontrado a Brisa na caminhada e ver que agora ela tá, né, assumindo super essa liderança engajada, e tá fazendo esse trabalho incrível com as mulheres lá. Sim. E aí eu fico vendo justamente esse lugar, né, que vocês... Porque, assim, eu acho que a nossa vertente evangélica, ela é diversa e ela também tem gradações e, tipo, expectativas, né, que precisam ser alinhadas. Eu acho que a Por Amor é um exemplo pra mim de pessoas que estão nesse caminho, que estão experimentando esse rolê e que querem estar ainda agregados a uma comunidade, que tem uma vontade de congregar com a família, que ainda tem uma pegada mais conservadora e que pode se sentir confortável lá. Então, acho que é um retrato dessa diversidade também, porque as pessoas, assim, quando a gente fala, nós somos igrejas mais progressistas, a gente tá pensando nessas questões, já taxam a gente dentro de um estereótipo, né? Sim. E, por exemplo, olham pra Por Amor e não conseguem enxergar ela nesse lugar. Não. E é absurdo, porque faz parte dessa gradação, né? Sim, desse processo. É você chegar na Por Amor para perceber a senhora de 70 anos com a neta e o pai levando as duas crianças pro Estufinha e você fala, poxa vida, isso daqui é onde eu quero criar o meu filho, que eu tô nessa fase, né? O meu filho tá com 1 ano. E eu falo, eu quero isso aqui pro meu filho, um lugar para pertencer, para ele orar, para ele aprender a orar, para ele aprender a falar com o pai que tá no céu, para ele aprender a olhar as pessoas à sua volta e como, a gente tava ouvindo aqui na outra conversa, não ter esse preconceito do estereótipo, não estereotipar as pessoas. Então, que lugar pode ser esse, se não um lugar onde Jesus é a conversa, né? Onde o reino em pessoa é o próprio Cristo organizando ali o nosso sistema de convivência e de percepção do outro. Então, eu acho que a Por Amor tá tendo essa graça de Deus de ser esse espaço físico comunitário que a gente gostaria de participar, tendo em vista todo o prejuízo que a gente conviveu e eu convivi muito de dentro com esse modelo um pouco mais reacionário, talvez, mais exclusivista, mais... Enfim, todo esse negócio aí que a gente já sabe. Então, eu tenho a alegria de participar da Por Amor e de estar vendo que, dá para construir sim um lugar cheio de diversidade, dá muito trabalho, bastante trabalho, mas faz a gente ficar vivo, né? Então, com a graça de Deus, tá lá. O que dá mais trabalho, plantar igreja ou criar menino? Olha... Ai, cara, não sei não. Depende do dia, da pergunta. Hoje eu diria que fazer igreja, porque o meu menino tá uma benção, assim, tá uma coisa maravilhosa. Mas quando ele tiver adolescente e começar a chegar com as perguntas e tal, talvez a resposta seja outra. Mas hoje meu filho, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele me faz descansar do trabalho que dá construir a comunidade, né, a igreja. Eu fico, assim, tocada quando você fala sobre crianças, porque isso é uma coisa que me pega muito como educadora. Os campos, né, das igrejas mais progressistas, por conta de ter uma abordagem, às vezes, considerada disruptiva e tal,
acabam tendo um discurso muito voltado para a galera adulta, né? Então tá pensando sempre ali naquela faixa etária que você teve, por exemplo, uma criação dentro de igreja fundamentalista, você não tem autonomia adolescente ainda, né, para poder sair, aí você sai mais ou menos na faixa etária jovem, adulta, e chega com perguntas pro texto teológico e não tem esse cuidado com as crianças, com os adolescentes, com essa nova geração que tradicionalmente está sendo engolida pelas igrejas, né, mais conservadoras e vão crescer com uma mentalidade que a gente sabe que é preocupante no sentido da diversidade mesmo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque 6 aninhos, muitas famílias, seu filho tá lá, crianças. Como é que é a educação teológica da Por Amor para essas crianças pequenas? Olha, a gente tem na Por Amor, num domingo, umas 120, 150 crianças. E a gente tem um trabalho no que a gente chama de estufinha, lá na comunidade, que é muito bonito. É muito bonito. Agora mesmo a gente está implantando um projeto que é como que a gente faz o estufinha não ser adultos ensinando criança, mas crianças teologizando mesmo, assim. Então vai começar agora dia 7 de abril. Então tem uns 2 semanas, a gente está a comunidade inteira todo vapor para lançar esse projeto. Então a celebração vai ter coral de criança, vai ter música de criança na hora da adoração. Enfim, as crianças vão organizar a celebração e a gente vai dar um pontapé inicial nessa nova fase do Estufinha, que é a criança como a pensadora de Deus, a que experimenta Deus. E o adulto ali, os facilitadores, como esse facilitador mesmo da experiência, da conversa e tal. Então, as crianças, não só as crianças, mas os adolescentes, eles têm vivido e a gente tem colocado força nisso para que eles experimentem Jesus de Nazaré. E a gente gosta muito de usar essa expressão. Uma pessoa, criança, adolescente, adulto, que tem vida com Jesus, vai construir uma vida em comunidade. Não dá para seguir Jesus sem comunidade. Seguir Jesus é ser colocado numa comunidade que segue Jesus. E uma pessoa com vida com Jesus em comunidade vai praticar missão. Então, se a gente dá experiências com Jesus a essas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, a gente faz o nosso papel. Inclusive, uma das maneiras que eu penso o meu pastoreio é dar às pessoas a autonomia do seu próprio devocional. Que se eu, como pastor, possibilitar a pessoa que me ouve ao seu próprio devocional, ela se emancipa da minha liderança e ela pode construir o que a gente está chamando de discipulado de Jesus numa perspectiva que eu não conheci. Fui conhecer muito depois, que era sempre aquela parada da dependência de uma pessoa só, de um líder só. Então a gente tem tentado fazer isso já com as nossas crianças. E é isso, a Por Amor não tem medido recurso e nem energia em doar às crianças essa possibilidade de terem experiências com Jesus num ambiente não fundamentalista, não dogmático, não rígido, né? Eu vejo hoje, mano, aliás, a página do Instagram que eu mais vejo durante toda a semana chama Cortes do Marçal. Eu fico vendo cortes do Pablo Marçal o dia inteiro. E qualquer um pode me chamar de doido, mas se você não faz isso, faz. Eu fico rindo o dia inteiro. O Pablo Marçal, ele é o meu stand-up favorito. Só que ele, enfim, né? Mas veja, a página chama Cortes do Marçal. Eu fico lá o dia inteiro rindo dele. E é engraçado, porque é um cara igual o Pablo Marçal que exala valores como arrogância, pujança e várias outras questões que não me parece, não me assemelha em nada em Jesus Cristo. Fala de Jesus Cristo o tempo inteiro. As palestras dele, eu sei porque eu fico vendo os cortes, tem mais cara de culto do que de palestra. E o púlpito dele lá, o palco dele, a plateia dele tá lotada de amarrações teológicas que ele faz em nome de Jesus, da cabeça dele, né? Então ele fala um monte de coisa que você fala assim, caramba, mano, mas ok. Acho que até esse mercado entendeu que Jesus é uma franquia que vende e que vende muito bem. E falando disso, por quê? Porque você me mandou esse seu livro, Humanamente Deus, e você está tentando fazer uma interpretação de Jesus
pros dias de hoje. O Pablo Marçal tá fazendo a dele. E a galera tá adorando. E parece que esse Jesus do Pablo Marçal pega, a galera curte. É esse Jesus coach que eu vou resolver sua vida. Pegou o código de Jesus aí. Esses caras estão fazendo isso. Como é que um pastor como você, que tá aí nessa dinâmica da comunidade local, nessa luta, apesar de ser jovem, já com muita trajetória no pastorado, né? Você é jovem, mas tem uma caminhada, tá pensando qual é o Jesus para os dias de hoje, né? Olha, esse livro, especificamente falando, Humanamente Deus, ele nasce a partir de uma crise com o Jesus que me foi apresentado. Então, quando eu falo a palavra crise, na hora me vem uma imagem, que é eu num quarto de um dos pastores mais conhecidos do nosso país, fora do nosso país também. Eu tô dentro do quarto desse pastor. Eu estava ministrando na igreja dele nessa época, isso é 2018. E eu tô sentado na cama dele, inclusive, ele foi super hospitaleiro comigo, me deixou dormir no quarto dele e tal. E na época até falei, pô, não, eu tô sozinho, minha esposa não tá aqui, não precisa disso. E não, eu fiquei lá. E eu lembro da minha mãe me escrevendo uma mensagem e apitou o celular. E aí, você deve estar muito feliz. E eu lendo aquela mensagem e não tendo coragem de responder, porque nem eu sabia dizer à minha mãe tamanha crise que eu estava vivendo naquele momento, num cenário que da adolescência até então era um ápice para mim. Sonho, né? Um sonho. Era quase que assim, depois daquele dia, se Deus dissesse, ó, depois que seus sonhos da listinha acabar, eu morreria um dia depois, sabe? E aí eu olhei para aquela situação e falei assim, o que é isso? Que sensação é essa? Sabe aquele calafrio no coração, assim, uma sensação de isso aqui não vai dar bom, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá indo num rumo bacana. E claro que tinha tudo que eu tava ouvindo antes na conferência, no carro, no camarim, nas conversas. E aquilo tudo que já não era a primeira vez que eu escutava, mas que já vinha há alguns anos por conta da minha trajetória e tal, acho que ruminou de naquele momento tudo sair, assim, vazar, né, no meu coração, na minha alma. Eu chorei pra caramba ali no banheiro, fui tomar banho, chorei. E aquele livro começa ali. Ele começa ali porque é ali que eu pensei e falei, olha, eu acho que esse Jesus que eu amo muito e que o devocional que eu fazia lá, eu continuo fazendo até hoje, orando em nome de Jesus do mesmo jeito. Mas me parece que essa sistematização de crenças a respeito de Jesus aqui não vai funcionar mais pra mim. Eu tô me sentindo um peixe fora da água em todos os sentidos, com todas as letras, e eu preciso fazer alguma coisa. Então esse livro nasce daí. E eu acho, Gibran, que o que eu tô tentando fazer, não tô tentando fazer sozinho. O que aconteceu comigo foi uma mudança de literatura mesmo. Pô, isso aqui não tá me fazendo sentido algum. E não tá me fazendo sentido algum porque eu tô sentindo na pele a experiência das pessoas. E a experiência das pessoas, o dia a dia do pastoreio, de ouvir as pessoas. Porque uma coisa é você ir pregar e ir embora. Outra coisa é você ir pregar e ouvir na terça-feira a reação do seu sermão. Então, por exemplo, eu fui na igreja lá em Belo Horizonte, essa que a gente tava falando agora, meu amigo lá, enfim. E eu lembro que eu falei assim pra uma pessoa lá, ela veio conversar comigo no final do culto e disse assim pra mim, Vitor, eu não consigo engravidar e eu oro a Deus há 10 anos e não consigo engravidar. E eu falei pra ela assim, que tal parar de orar e comprar um berço? Compra o berço e Deus reage ao berço, a palavra da fé, né? E eu falei isso pra ela com máximo de certeza que... Não, cara, com uma honestidade no coração, assim, bizarra, que se você dissesse, Deus vai aparecer aqui agora, tem pureza em tudo que você tá dizendo, falar, pode pôr Deus aqui agora, me põe numa máquina aí de verdade e mentira, não tem nenhum tipo de maldade de querer dar a ela uma sei lá, um sentimento de que eu sou o mago da vida dela, o guru da vida dela. Não, como um irmão mesmo, disse a ela na maior sinceridade do coração. E dizer uma coisa dessa a uma pessoa e ir embora é muito fácil. Mas e quando você diz e a pessoa volta ano que vem e o berço tá vazio, e aí você ouve um irmão falando que ele
contratou 500 pessoas numa semana e o outro falando que se não tiver ajuda da comunidade não vai conseguir permanecer na casa dele com 3 filhos. E aí você começa a lidar com a existência da vida e perceber que o seu Jesus não dá conta. E de que se você quer crer num evangelho que é a boa notícia para todo mundo, não é boa notícia para ninguém, que essa é uma expressão que ficou cara para mim, se é boa notícia ou é para todo mundo, ou não dá para ser só para mim. Se você quer levar isso a sério, então você vai precisar rever Jesus. E foi quando eu comecei a tentar fazer uma outra interpretação de Jesus para os dias de hoje, que é o dia que eu tô vivendo. O meu hoje continua sendo hoje, assim. Então, é mais ou menos isso que eu falo. Inclusive, eu digo o seguinte, ó, se você tiver aí na sua casa o meu primeiro livro que eu escrevi, se você me trouxer ele e deixar ele comigo, eu te dou 10 desses. Entendeu? O meu primeiro livro chama Arte de Ver o Invisível, imaginem. Mas esse é um processo natural, né? De crescimento, de caminhada. Eu tinha um professor na faculdade também, que ele falava, e depois ele acabou ficando muito famoso aí no meio pentecostal, e é um dos pentecostais sérios, que ele falava isso, assim. Ele publicou um livro dele, aí depois, 15 anos depois, a editora falou que tinha que fazer uma segunda edição. Ele, pelo amor de Deus, não republique esse livro e tal. E eu acho que isso é comum a todos nós, né? Faz parte. A gente era o que deu conta de ser naquele momento, agora é outro momento. Então. Não, eu acho que tem uma questão aí nisso que você tá falando, que me lembrou a história de um cara, eu não sei se... Eu acho que você deve ter pegado essa época do namoro de corte aqui no Brasil. Peguei. O Joshua Harris, ele escreveu o livro, né? Disse adeus ao namoro. E hoje ele é um cara que nem se considera mais evangélico e tá, tipo, contra tudo que ele falou, se divorciou da esposa e etc. A Shannon Harris, que é a esposa dele, também publicou um livro falando sobre como ela viveu aquela feminilidade cristã opressora e publicou um livro agora também. Mas eu acho que tem uma ferramenta nisso e que eu acho que é injusta e que é cruel, que é essa coisa de a gente ter uma responsabilidade tão precoce como pastor, né? Você viveu isso. Total. E aí, toda essa coisa mercadológica, né? Porque é um rosto jovem, porque tem um discurso palatável, porque é legal, coloca você nesse holofote, mas e a responsabilidade que você tá falando? Exato. Cadê? Quem que segurou? Né, essa onda contigo também? Porque eu acho que é isso, você era jovem. E jovens, né, como já dizia o Choque de Cultura, o jovem é burro, entendeu? E daqui a pouco, daqui a 10 anos eu vou estar vendo esse episódio e falei, meu Deus, cala a boca. O que eu tô falando? O que eu tô falando? Que é isso? Entendeu? E é esse o processo. É. Mas eu acho que a gente tem essa coisa de personalizar as lideranças evangélicas. E eu queria até te perguntar isso, porque para motar nesse movimento, eu vejo que você tem uma reflexão acerca disso. E eu acho que isso é uma coisa muito incômoda nas gerações anteriores. Os pastores que faziam da igreja meio que assim, uma simbiose da própria imagem, né? E aí ela não consegue existir fora da cara daquele pastor que é quase visto como um imperador ali da igreja. E como é que vocês lidam com isso também? Porque a expectativa das pessoas que chegam é botar isso em você também, né? Eu queria só fazer um comentário sobre o que você disse para chegar na sua pergunta, que é muito importante. Essa exposição muito rápida de uma pessoa jovem ao lugar não só da liderança, mas ao lugar do inefável, da referência, do exemplo, do modelo. E eu ainda não sei dizer o quanto isso foi prejudicial para mim. Eu não sei dizer hoje, não sei se um dia eu vou saber dizer, talvez nunca vou saber dizer. Mas isso é muito sério. Mas ao mesmo tempo, eu acho que deve ter um jeito mais saudável de fazer isso. Porque não tem como não ser assim no mundo que a gente vive hoje. Vai ter. De alguma maneira, vai ter. A pergunta é de que forma, de que jeito, né? Então isso é muito importante, porque eu ainda vejo muita coisa que aparece, ou às vezes minha esposa vem, olha isso aqui, o que esse menino tá falando. E eu tenho muita compaixão, porque não precisa de 2 perguntas para qualquer pessoa perceber que é uma ignorância gigantesca o que ele está dizendo. Mas eu já fui ele. Se alguma pessoa me faz 2 perguntas enquanto eu converso com aquela mãe, com aquela moça que sonhava em ser mãe, 2 perguntas eu não saberia para onde ir. E talvez ali seria uma salvação para mim. Então, um dia vai chegar para esse garoto, então eu tenho muita compaixão. Mas enquanto não chega, como é que fica, né? Então eu tenho isso assim no meu coração e
E, graças a Deus e a terapia, eu acho que eu consegui fazer as pazes com tudo que eu disse, inclusive para essa moça e tal, que foi uma das histórias. Mas a Por Amor, ela faz força com isso o tempo inteiro, até hoje. Inclusive, hoje à tarde eu tive essa conversa com um dos nossos pastores. Porque se for depender da Por Amor, eu tenho que estar lá todo dia, eu tenho que pregar todo domingo, eu tenho que pregar em todos os cultos. E não pode ser assim. E se a gente achar, não, vamos fazer isso mais uns 5 anos só porque você tá novo, só porque você tem força, só porque você tem energia, os 5 anos vão virar 10, que vai virar 15. E só aumenta a conta do negócio. Então, o que a gente está fazendo lá na Por Amor é assumirmos um compromisso de que a gente não vai construir a comunidade desse jeito. Por mais que no começo ela tenha sido muito em volta de mim, que é uma igreja emergente, que nasce do nada e que acaba crescendo muito rápido e todo esse negócio, agora a gente já percebeu, agora não, há 1 ano e meio mais ou menos, que não dá para ser assim, e a gente já começou esse processo de descentralização da minha imagem, e eu tenho essa expectativa e a esperança de que é possível fazer isso daí acontecer. E claro que tem prejuízo. E tá tudo bem, a gente vai assumir esse prejuízo. Porque é isso, né? Muito injusto. Por conta de 1000, uma pessoa só assumir um prejuízo sozinho. Então, se é um prejuízo para construir uma comunidade de Jesus, que seja para todo mundo prejuízo. Não só de um ou de outro, que é o que a gente conhece, né? Tem muitos pastores, pessoas maravilhosas que estão com a saúde debilitada, porque para dar conta da expectativa do auditório, se deixou morrer, né? Então a gente está fazendo isso desse jeito, um compromisso comunitário e pastoral. Graças a Deus, a nossa equipe pastoral, ela é bem engajada nisso e já assumiu o prejuízo de construir isso junto. Então... Bom demais, Vitão. Quem quiser adquirir o Humanamente Deus, como é que faz para poder... Cara, tá na Amazon, tá no site da nossa loja daporamor.com.br, e tá espalhado aí nas livrarias, né, do Brasil. Então, tá fácil. Esse aí tá mais fácil que todos os outros. Tá mais distribuído. Eu vou estar chamando agora esse momento que a gente chama de SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Crente. Estou feliz porque eu tô com um pastor aqui, então acho que a pergunta vai ser ótima. Serviço de Atendimento ao Crente. Como posso te ajudar? A gente falou um pouco sobre essa questão da educação infantil na igreja, e você é um cara que foi criado no contexto conservador e agora está criando seu filho nesse ambiente não fundamentalista. E veio uma pergunta pra gente aqui. Eu não sei se eu posso falar o nome dela, mas eu vou preferir dar o anonimato porque ela não me falou aqui. Sobre a passagem de se corrigir a criança com a vara, muito usada para justificar violência, como que a gente interpreta esse texto a partir de uma lógica não fundamentalista? E aí? Olha, eu nem vou me aventurar aqui em imaginar fazer uma leitura textual, contextual, interpretativa, hermenêutica disso daí. Mas eu só quero imaginar que nós, seres humanos, temos muita facilidade de projetar em Deus aquilo que a gente gostaria de ser. E uma das coisas que a gente gostaria de ser é violento. E a gente vai lá e projeta em Deus a nossa violência, e como palavra de Deus é a Bíblia que está na nossa mão, a gente faz as pessoas acreditarem que eu projetar minha violência no meu filho, a que precisava do meu abraço, é também obedecer à voz de Deus. Então, esse Deus que bate, nada menos do que um Vitor Todo-Poderoso, que tem essa possibilidade, por ser Deus e não caber no nosso juízo moral, de dizer o que quer, e não cabe eu, como um simples criatura, questionar Deus. Então eu, como pai, nem queria bater, mas já que Deus, que não está no meu arcabouço de juízo moral, pode e manda, farei assim mesmo. Isso é só a idolatria do Velho Testamento inteiro acontecendo mais uma vez, né? E eu gosto de pensar só uma coisa: se você quer aprender a corrigir como Deus, o nosso Pai, leia a parábola do filho pródigo
repita. Vai lá e faça o mesmo. Porque se a gente é seguidor de Jesus, a gente deveria estar procurando nas palavras de Jesus de Nazaré um jeito de cuidar do nosso filho. É isso que eu diria, porque me aventurar a interpretar isso aí agora aqui, eu não ia dar conta, não. Não, e na verdade essa é uma leitura que às vezes eu fico perguntando como é que as pessoas conseguem imaginar nesse texto a violência. Uhum. Que de fato não é o nosso ambiente aqui fazer isso, mas a última coisa que esse texto está propondo É pra bater. é violência, Uhum. é bater, né? Mas aí eu acho até que já tem até conservador que já fala disso, né? Já tem até conservador que já desmistificou esse texto, já mostrou o que é a vara, o que é o cajado, a função de cada um. Isso é uma coisa importante, mas o que é para mim cruel, Vitor, é que na maioria das vezes nós não sabemos ainda lidar bem com a criação de filhos. E a gente não sabe por quê. Primeiro, nós homens somos a maioria tudo vagalume, né? Só aparece para brilhar e vai embora. Então, às vezes, a maioria da criação fica com as meninas, com as mulheres. E aí, o nível de exaustão e de cansaço que essas mulheres têm é tão grande que hoje, quando você vê personagens da TV como a mãe do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, que é aquela mulher enérgica que grita, que tá o tempo todo, ninguém consegue pensar que é uma mulher que tá tendo que dar conta de 3 encapetadas ali dentro de casa e tal, não sei o quê. Então, essas leituras também, elas justificam essa ausência que nós temos. Então, você reage com violência porque você está cansado, porque você está exausto, porque você não dá conta de mais nada. Então, você acaba reagindo com a violência. Como eu não quero tratar o problema dos pais que não aparecem, a gente faz essa leitura que justifica. Então, o cara continua... E a participação dele é essa. É essa, a participação dele. Se aparecer, é aquele negócio. Olha, eu vou falar com seu pai. Então, o pai é o que vem dar o castigo, dá a porrada e vai embora. Então quer dizer, lógico, né? Não é uma leitura teológica, mas é uma leitura social do que nós estamos fazendo com as infâncias ainda. E claro que tem muita gente que está reconstruindo, que está repensando, que a criação de filhos e filhas estão em outro lugar, mas ainda é um problema para a igreja. Porque se você está tendo uma experiência gostosa aí com a estufinha, muito bom, mas não é a regra. Não. Porque a grande maioria das igrejas evangélicas só consegue pensar na lógica das crianças a partir da lógica punitivista. Então, assim, os bebês, as crianças, todos dentro das igrejas estão nessa lógica de medo, culpa, e vai crescer com todos os problemas psicológicos que cada um de nós aqui herdamos a vida inteira, né? Então, eu acho que é a coisa fundamental, e por isso que eu propus a gente conversar, é essa tentativa, mesmo que com contradições, mesmo que imperfeito, mesmo que daqui 10 anos muda, não tem nenhum problema. Mas a tentativa de viver como Jesus viveu, ela é a única coisa que a gente tem na caminhada, seja como pai, seja como pastor. Exatamente. Porque Jesus não chamou a gente para fazer nada do que a igreja faz, basicamente. Até o ir de pregar, e nem sei se foi Jesus. Tem que conversar com a comunidade de Marcos que escreveu depois que o livro já estava fechado. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele convidou a gente a viver como ele viveu. Então essa é a ideia desse livro, para mim, quando eu recebi. Esse aqui é o da Pamela, que eu não trouxe o meu tá lá em Belo Horizonte. Na verdade, o meu tá na minha casa também, porque eu recebi, querido. Esse daí eu vou dar pro Bruno. É isso. A gente tem essa ideia de que, para a comunidade de Jesus, o nome de Jesus está em disputa. O que estão fazendo em nome de Cristo no país hoje é absurdo. E acho que a gente precisa de boas referências de quem queira apontar qual é o caminho de Jesus de Nazaré, com todas as falhas, contradições, imperfeições que todo mundo tem enquanto humano. Mas eu estou ali na tentativa de apontar caminhos. Eu acho que tem uma coisa interessante que vocês falaram e que eu sempre vou puxar a sardinha para o ponto de vista de gênero, né, dessa situação toda. Eu acho que a cultura contemporânea da igreja, assim, e aí contemporânea quando eu digo da modernidade para cá, traz uma face de Jesus muito bruta, muito masculinizada, e aí quando vê a vara e vê a correção, já imagina que vai ter uma porrada aí. Tem um livro muito bom, que a Agnes até mencionou em um outro episódio, que é o Jesus e John Wayne. E como que esse Jesus, que até para a métrica judaica da época, ele
tinha um comportamento completamente diferente. A Bíblia relata Jesus se sensibilizando, né, com outros, chorando, demonstrando ali figuras de afeto que a gente não trata com profundidade no texto bíblico. Foi transformado nesse Jesus, né, totalmente bruto, pai de família, uau, e armamentista, e eu acho que isso reflete... Cowboy. Exato, e eu acho que isso reflete muito na maneira como a gente cria as nossas crianças, inclusive como faz o evangelho ser uma coisa que gira em torno de padrão feminino e masculino. Então eu tenho uma expectativa de pai, eu tenho uma expectativa de mãe, e esse livro aqui, eu acho que é um lembrete de dizer que o único padrão bíblico que a gente tem de feminilidade e masculinidade é Jesus de Nazaré, né? E o resto a gente tá botando a cultura do nosso tempo na frente da leitura do texto. Né? E a minha tentativa no livro é como fazer uma leitura do nosso tempo a partir de Jesus de Nazaré. Eu preciso começar em Jesus de Nazaré. Ou que eu comece na experiência da Pamela, mas Jesus de Nazaré tem o que dizer para a experiência da Pamela. E uma das coisas que eu falo no texto é o seguinte, que se Jesus é o que ele se diz ser, então ele tem o que dizer. Né? Então o que é que Jesus tem a dizer? E uma das coisas que Jesus tem a dizer é que ele é como uma galinha que tenta proteger seus filhotinhos. Então, eu acho sim que é muito problemática essa imagem de Jesus, do Pai, de Deus e de como a gente foi construindo essa masculinidade em torno de tudo isso daí, que esse livro inclusive é maravilhoso, Jesus e John Wayne, e como isso reflete nos ministérios infantis das igrejas. Muita coisa. Mas também acredito que tem um sopro aí, né? Não só por amor, tem várias outras comunidades que a gente conhece, que são amigos nossos, né? Que já estão soprando para um outro caminho. E é isso que você falou, cheio de incoerência, incerteza, medos e tal, e todo esse negócio. Eu lembro uma vez que uma moça lá da comunidade, super bem intencionada, cara, muito bem intencionada, ela imprimiu a foto de Abraão subindo a montanha com Isaac em cronologia, assim, de tempo. Então ele vai subindo, aí tem lá um negócio, tipo uma faca e tal, e o menino do lado, eles vão subindo, e aí de repente, na cronologia da imagem, Abraão tá com a faca erguida para Isaac e tal, todo aquele negócio, e eu não vi que ela tinha colocado isso lá no estufinha, não tinha visto. E aí, na segunda-feira, fiquei sabendo, fui lá ver, fui conversar com ela e falei, olha, não dá pra ter isso aqui. As crianças que estão entrando aqui dentro têm 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Como é que você quer dizer isso a elas? Como é possível um pai um dia ter erguido uma faca pro seu filho, adolescente? Como é possível? Você... Não tem como, é possível, não vai dar agora, não tem como, vai ter que tirar e tal. E aquilo gerou um burburinho, não foi muito legal, enfim. Mas isso é terça-feira. Na sexta-feira, eu recebo uma mensagem de uma mãe que disse que o filho dela chegou em casa dizendo que não queria voltar mais no estufinha por conta das imagens de violência. Mas é aterrorizante. É lógico que é aterrorizante. Tá Lógico que é aterrorizante, né? Não tem como não ser aterrorizante. É um pai. Tipo, não importa quem é um pai. Não sei se é Abraão, se é o Papa, se sei lá, é pai. Não tem... Enfim. Então, você precisa de ter essa sensibilidade da incerteza e da incoerência em algum momento e dizer, não vai fazer isso, não vai falar isso, agora não, depois não sei, mas agora não. E ir lidando com isso que só o tempo faz. O amadurecimento, a outra perspectiva, o testar e voltar atrás. Então acho que isso é uma coisa também que está muito dentro da Por Amor. A gente testa e volta atrás de muita coisa. E o que a gente não volta atrás é de tentar seguir Jesus. Então se você for na liderança da Por Amor e perguntar o que é que não muda aqui, eles vão dizer exatamente isso, a nossa tentativa em seguir Jesus de Nazaré. E toda vez que a gente erra, a gente errou lendo Jesus de Nazaré, tentando Jesus de Nazaré, buscando Jesus de Nazaré. E é o que a gente vai chamar, né, na nossa comunidade lá, o ser um rascunho do reino de Deus, um ser um rascunho de Jesus. E rascunho, porque não está pronto. Então eu sou um rascunho, você é um rascunho, nós juntos, rascunho.
Rascunho porque não está pronto, rascunho porque está em progresso. Não é que não está pronto vai ficar mal feito, não. Não está pronto, mas está no caminho. E é rascunho porque aquele que começou a boa obra diz que vai finalizar. Então é rascunho porque será finalizado. Então a gente trata os nossos acertos e erros nessa perspectiva. E com as crianças, com os casais, com as questões de diversidade de gênero, tudo isso, a gente vai levando esse jeito de ver o que a gente está fazendo, como a gente está se propondo, para todas as instâncias da Por Amor, porque no fim essa é a nossa segurança, é rascunho. Vitão, só te agradecer, valeu demais pelo papo, uma alegria estar com você aqui. Para você que está acompanhando a gente aí, uma alegria. Não se esqueça, entra no site www.reinepessoa.com.br para você conferir tudo que a gente está fazendo. E a gente se encontra numa próxima, né, Pamela? Agora eu só vou encerrar com você fazendo o que a gente sempre faz no final de todo episódio, que é o nosso pedido de oração. E esse pedido de oração vai ser diferente, porque você já veio aqui uma vez no Reino em Pessoa. Eu quero saber qual é o pedido de oração que esse Vitor, que passou por essa crise hoje, faz por si e pela sua comunidade. Nossa, hein? Ó, eu tenho uma oração que eu aprendi a fazer num devocional quando adolescente e eu continuo fazendo ela hoje. E é a oração que eu quero ensinar pro meu filho, que eu quero morrer fazendo. Na época eu tinha muito isso de conversar com o Espírito Santo. Ainda tenho, mas na época era uma coisa assim, enfim, a experiência da minha vida era a pessoa do Espírito Santo e pensar o Espírito Santo como alguém aqui do meu lado agora e tal. E eu lembro que um dia no meu devocional eu escrevi essa oração: Espírito Santo, que você se lembre de Jesus de Nazaré quando me assistir vivendo. Amém. E essa é uma oração que eu repito, não vou dizer todo dia, mas praticamente todos os dias da minha vida. Espírito Santo, que nesse dia você se lembre de Jesus de Nazaré quando me assistir vivendo. Se não no que estou fazendo, pelo menos na minha motivação, no meu desejo, na minha intenção. Então essa é a minha oração por mim, por amor, por vocês, mas eu tenho um pedido também. Que é que vocês não parem, que vocês não desistam e que a graça de Deus fique com vocês. Acho muito importante essa voz que vocês colocam no meio de todas as vozes que existem no nosso campo religioso, evangélico, brasileiro, tudo isso. Vocês são muito importantes. E quando muita coisa foi acontecendo na minha vida, uma das coisas que eu tive o privilégio de receber foi o presente de conhecer vocês. Né? Na época o Walter foi o primeiro a me mandar mensagem. O próprio Gabriel, né, que hoje também é um dos coordenadores pastorais da nossa comunidade, está lá. Então não para não, continuem. Eu sei que às vezes deve ser difícil, eu sei que é complexo, mas continuem. Eu sei que essa minha fala aqui para vocês é a fala de muitas outras pessoas que nunca vão ter esse privilégio de sentar aqui, então falo por mim e por elas. Continuem. Obrigada. Que isso, vou nem orar mais. Ai, né? acabou, né? Tô orado isso, já. ganhamos. Fiz assim a bênção pastoral. Amém. Valeu, gente. Muito obrigada por esse episódio. Tamo junto e até a próxima. Beijo. Amém. Beijo.